Nessa aula nós vamos falar sobre tags e campos personalizados. E antes que a gente veja como que a gente cria tags ou campos personalizados, é importante entender a diferença. Então, como eu expliquei na outra aula, a gente tem formulários, a gente tem listas e agora a gente vai falar sobre tags e campos personalizados. Então, o que são campos personalizados? Os campos personalizados são mais adequados para capturar dados permanentes. Então, você pode utilizar para nome de um contato, para colocar o URL do perfil dele do Instagram, data do último engajamento. Você pode colocar para colocar o link de URL do boleto. Você pode fazer isso e para fazer integrações com Hotmart, por exemplo, para você enviar o link do boleto para o teu usuário, você precisa ter um campo personalizado. Já as tags, elas são usadas geralmente para dados que você pode mudar rapidamente. Então você pode filtrar, fazer uma segmentação, como eu já comentei na outra aula. Por exemplo, você pode colocar uma tag em todos os contatos que baixarem o seu e-book. E aí você pode usar essa segmentação. Então, você pode usar a tag, colocar uma tag para quem se inscreveu em formulário. Você pode usar uma tag para quem baixou o seu e-book e várias outras segmentações, várias outras opções que você pode utilizar. Clicou no link e tudo mais, tá? E assim, só para entender assim na prática, porque isso é importante. Sempre os usuários confundem quando que eu uso tag e quando que eu uso campo personalizado. Então, no caso aqui, ó, coloquei alguns exemplos. Você usaria uma tag para indicar que alguém é um usuário do Instagram. Então, por exemplo, esse aqui é o usuário do Instagram. Mas você precisa ter um campo personalizado para preencher os dados, a URL do perfil do Instagram daquele lead, tá? Então, você poderia fazer dessa forma. Você usaria uma etiqueta para indicar que alguém é um cliente, então tag cliente, porém você teria que criar um campo personalizado para preencher, por exemplo, integrado aí com a tua ferramenta de venda, pode ser Hotmart, DAS, o número do último pedido, por exemplo. Você precisa de um campo personalizado. E um último exemplo, você usaria uma tag para indicar que alguém baixou um e-book, mas você usaria um campo personalizado para armazenar a data do download. Então, se você quiser, por exemplo, todos que baixaram o e-book, você vai usar tags. Mas você quer todos que baixaram o e-book entre a data tal e entre a data X e a data Y. Nesse caso, você precisa trabalhar com tags e campo personalizado. Então, tags é etiqueta, como a gente coloca uma marcação. E campo personalizado, a gente vai inserir informações personalizadas daquele usuário, tá? Então, basicamente é isso. Vamos na prática aqui dentro do Active, como que você vai trabalhar com tags e campos personalizados. Então, aqui eu tenho aqui no menu listas, gerenciar campos, tá? A gente vai inserir alguns campos que a gente vai usar no próximo módulo, na verdade no módulo de automações, onde a gente vai utilizar para administrar aí a nossa conta do Active, que a gente vai preencher através de automações esses dados, tá? Então aqui, ó, eu tenho os campos aqui de contatos, já vem aqui alguns campos determinados, e aqui eu vou criar novos grupos. Então só deixa eu pegar aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um grupo, tá? Esse grupo aqui é só para organização, então conversões e engajamento. Então criei aqui um grupo só para organizar e agora eu vou criar campos, tá? Então primeira observação, o que a gente precisa aqui? Nome do campo, em qual grupo que ele vai estar, tá? Em questão de organização é só para ele agrupar aqui vários campos por grupos. E aqui eu tenho alguns tipos de campos. Então, campo linha de texto, campo de texto, data e hora, caixa de seleção, escolha única, caixa de verificação e campo oculto. Então, eu tenho todos esses tipos de campos aqui para criar, tá? Então, eu vou criar alguns aqui. Conversões, tá? Daqui você cria igual, porque lá na frente a gente vai utilizar, tá? Então, cria aqui, ó, conversões. Vou criar data última
conversão. Aí eu vou mudar aqui para data, tá? Selecionar aqui, ó, conversões, data, último engajamento. Não se preocupe se você não está entendendo porque que eu estou criando esses campos. Como eu falei, no módulo de automações a gente vai utilizar esses campos e a gente já está criando esses campos. E data de última visita. Tá? Data de última visita é em relação ao meu site. Então aqui, ó, criei isso daqui. Ó, então ele criou, tá? Ele criou. E o interessante é que depois a gente vai poder utilizar esses campos. Se a gente quiser utilizar um campo personalizado dentro do meu e-mail, eu posso utilizar essa variável. Então, quando eu quero pegar o primeiro nome do usuário, eu utilizo essa variável. Quando eu quiser, dentro do conteúdo do e-mail, o telefone dele, eu utilizo essa variável e assim por diante, tá? E aqui, ó, eu tenho mais um grupo Hotmart, que também a gente vai usar no futuro. Eu vou colocar aqui, ó, link boleto. Boleto, porque a Hotmart envia os dados do boleto, só que eu tenho que ter um campo para isso. Então eu vou deixar a linha de texto para quando eu fazer a integração no módulo lá de integrações com a Hotmart, como que eu vou preencher o link do boleto. Então basicamente criei aqui os campos personalizados, tá? É assim que vai. Você só precisa saber que para criar. Se você quiser alterar aqui, ó, variável, data, porque ele não pega acento, aí aqui, ó, você pode alterar. Então é esse conteúdo que você vai utilizar aqui, ó, se você quiser colocar ele no meio do e-mail, tá? Então como texto, eu quero pegar, tô mandando e-mail para esse contato, quero pegar informar ele a data da última conversão. Eu posso fazer isso. E também posso deixar um valor padrão caso esse usuário aí não tenha preenchido de outra forma esse campo, tá? Então basicamente é isso que você vai fazer para criar os campos personalizados, tá? A gente criou alguns e agora a gente vai criar tags, tá? Então aqui, ó, tags, eu vou aqui em contatos e gerenciar tags, ó. Eu tenho aqui várias tags aqui de exemplo, tá? Como eu falei, eu posso criar uma de cliente, adicionar tags, e aqui ele vai me mostrar. Deixa eu ver se ele criou aqui. Ó, cliente, ele criou aqui a tag cliente e não tenho nenhum contato com essa tag. Aqui já essa curso XYZ, eu já tenho aqui alguns clientes com essa tag. Então, basicamente, é isso que você precisa entender sobre campos personalizados e tags. É muito importante você entender o conceito, aquela explicação inicial, porque a gente vai usar muito, ou melhor, você vai usar muito para fazer com que o Active te traga as informações corretas, que te traga informações precisas e principalmente que você possa criar segmentações, consiga organizar da melhor forma e faça o principal, fazer com que o Active trabalhe a teu favor, ao invés de você ficar tendo que fazer processos manuais. E a gente vai no módulo de automações preencher campos personalizados automaticamente, esses campos que a gente criou, e aí você vai ver assim na prática como que funcionam esses recursos, ok? Te aguardo na próxima aula.